Boa noite. Vamos apresentar hoje sobre a responsabilidade social e ambiental. Vamos trazer algumas informações de princípios, referente a esse tema, o histórico, os principais temas, as normas e também alguns casos de sucesso e de insucesso que envolvem esse tema. Vamos começar então com o que é a responsabilidade social e ambiental. Podemos ter uma definição dela como sendo uma responsabilidade que uma empresa ou organização tem com a sociedade e com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas. E dentro disso, nós temos a responsabilidade social, que envolve a inclusão de pessoas, independente, da condição social, da cor, da raça, da religião, até mesmo do sexo. E até mesmo, além dessa inclusão, tem a igualdade entre eles, sem que sejam feitos esses preconceitos. Então, é você incluir uma pessoa e não ficar com preconceito com ela, ter sempre a igualdade dentro da empresa. Por exemplo, diferença de salário não pode ser com base no preconceito. Então, é sempre trazer essa questão das pessoas sem o preconceito. E da questão de responsabilidade ambiental é as questões de meio ambiente. É a empresa ter metas, ter processos para que ela contribua com a preservação ambiental. E dessa forma ela vai conseguir respeitar o meio ambiente e trazer mais qualidade para a sociedade. Falando do histórico que levou a todo esse evento da parte do responsabilidade socioambiental, podemos ver que é uma ação desde os anos de 1929, que começou com a Constituição de Weimar, na Alemanha, que definiu a função social da propriedade. Nos anos passados, depois vários anos, em 1960 ocorreram os movimentos pela responsabilidade social nos Estados Unidos. E em 1971 ocorreu o encontro de Funex, na Suíça. Pode perceber que durante esse movimento foram se espalhando para diversos países. Em 72, Singer publica o que foi reconhecido como o primeiro balanço social do mundo. E no mesmo ano, a resolução 1721 do Conselho Econômico e Social, na ONU, ocorreram os estudos sobre o papel das grandes empresas nas relações internacionais, ou seja, o que as empresas representavam nas relações dos países em si. No ano de 73, a PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ocorre em Genebra. E no ano de 77, ocorre a determinação da publicação do balanço social e com relações do trabalho, ocorrido na França. Então, ou seja, pode-se perceber que o movimento ele está se alastrando pelos países importantes, mas também pelo mundo todo. Em 1992, a ECO 92, ou SINUMAD, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, fez a criação do projeto Agenda 21. E em 97, Betinho de Souza e Base incentivam publicação do balanço social, aquele mesmo ocorrido em 77, agora em 97, 20 anos depois, está sendo publicado. Nos anos de 1999, ocorreram dois eventos: a criação do selo Empresa Cidadã e a primeira conferência internacional do Instituto Ethos, que teve aí um grande impacto aí na sociedade. E no anos 2000, ocorre a ONU e o Pacto Global, ou seja, todas as relações socioambientais são todas instituídas através de um pacto global realizado pela ONU. Feito isso, nós temos aqui os 7 princípios desse tema. O primeiro, accountability ou responsabilização, é o aceitar e assumir a responsabilidade pelas consequências de ações e decisões. Ou seja, é assumir aquilo que foi passado. Segundo, a transparência. Prover às partes interessadas informações claras, objetivas, compreensíveis e acessíveis sobre dados e fatos que possam afetá-las.
Ou seja, não tomar partido para nenhum lado, apenas passar a informação. Terceiro, comportamento ético. Agir de modo correto com base nos valores da honestidade, equidade e integridade perante pessoas, animais e meio ambiente, e que seja consistente com as normas internacionais do comportamento. Ou seja, é a escolha correta e feita com bom senso, de forma a preservar qualquer integridade, não violando nenhum direito. Quarto, respeito pelos interesses das partes interessadas, que é respeitar, considerar e responder aos interesses das partes interessadas. Ou seja, não importa se tem uma participação grande ou pequena, todos os interesses têm que ter o mínimo de respeito por conta de estarem juntos também. O quinto, respeito pelo Estado de Direito, ou seja, é obedecer a todas as leis e regulamentos aplicáveis no local em que se está operando. Ou seja, se o projeto ele opera em determinada área, deve-se seguir as regras desta área e não fugir de todas as leis que foram já estabelecidas. O sexto, respeito pelas normas internacionais de comportamento, que significa buscar adotar preceitos estabelecidos em acordos internacionais relativos à responsabilidade social, mesmo que não haja obrigação legal no local onde está operando. Isso significa que tem que haver o respeito mútuo entre todas as normas internacionais com relação ao comportamento, independente se isso é legal ou isso se é uma obrigação, se é uma obrigação de ser prestado nesta situação e neste local. É necessário o respeito. E também o sétimo, respeito aos direitos humanos, que é respeitar os direitos humanos e reconhecer sua importância e sua universalidade. Ou seja, que são aplicados em qualquer país, cultura e situação de forma unívoca. Ou seja, não há distinção. Todos têm que ter o respeito ao direito humano. E, tendo por base também isso, temos os principais temas relacionados, que o primeiro é a governança organizacional, que são os processos e estruturas de tomada de decisão, delegação de poder e controle. O segundo são os direitos humanos, que inclui as situações de riscos para o DH, como evitar cumplicidade, resolução de queixas, discriminação em grupos vulneráveis, direitos civis e políticos, entre diversos outros. O terceiro principal tema são as práticas trabalhistas, que refere-se tanto ao emprego direto quanto ao terceirizado e ao trabalho autônomo, ou seja, as diversas áreas, diversas situações que podem abranger as áreas, tanto o trabalho autônomo quanto o trabalho registrado, em diferentes empresas quando não se é um empregador. O quarto é o meio ambiente, em que inclui a prevenção de poluição, uso sustentável de recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, entre outros fatores. Quinto tema, práticas leais de operação, em que compreende práticas de anticorrupção, ou seja, práticas que evitem fraudes, práticas que evitem todo e qualquer tipo de corrupção, todo e qualquer tipo de disseminação de informação incorreta, ou seja, leais à operação. O sexto tema mais relevante, questões dos consumidores, que inclui o marketing leal, informações factuais e não tendenciosas e práticas contratuais justas, que envolve também proteção à saúde e à segurança do consumidor e o consumo sustentável. Ou seja, tanto o social quanto o ambiental estão muito ligados nesse tema. E o sétimo é o envolvimento e desenvolvimento da comunidade. Refere-se ao envolvimento da comunidade, educação e cultura, geração de empregos e capacitação. Como a sociedade se envolve nesse projeto e como ela se desenvolve também nesse projeto. E aqui também nós temos a norma,
que é a norma BNT-NBR 16.001, que fala da política de responsabilidade social e também da ambiental, que tem como escopo o monitoramento e a medição, avaliação de atendimento a requisitos legais e outros, não conformidade de ações corretivas e preventivas, auditoria interna e análise pela direção. Isso na medição e análise e melhoria. E na parte de requisitos de documentação, tem o manual do projeto, o controle de documentos e o controle de registro, que são os requisitos de documentação. Isso tudo engloba a parte do escopo. Na segunda parte, que são os termos e definições, nós temos a identificação das partes interessadas, ou seja, os stakeholders, os temas centrais da RS e suas questões, a due diligence, a identificação de oportunidades da melhoria e inovação, entre os outros diversos quesitos legais, objetivos, metas, recursos e funções. Isso tudo envolve o planejamento. E na implementação e operação nós temos as competências, os treinamentos, as conscientizações, o engajamento das partes interessadas, a comunicação, tratamento de conflitos e o controle operacional. Ou seja, tudo isso envolve toda essa norma técnica, que é a questão da responsabilidade socioambiental. Olá, sou Vitor e hoje eu vou falar da parte de cases de sucesso. O primeiro caso é Philips propõe lâmpadas econômicas para iluminação pública. A empresa Philips iniciou uma corrida para soluções e investigação de tecnologia que reduzam o impacto ambiental. O faturamento da empresa é de 7,7% e vai ser destinado para o desenvolvimento de produtos que é considerado produtos verdes. Uma economia de 84% no consumo de energia elétrica veio dessas lâmpadas modernas e sustentáveis que a Philips está investindo. A empresa desenvolveu a lâmpada de LED e solicitou um projeto para um suporte de iluminação pública e sustentável para o município de Pedra Branca, localizado no estado de São Paulo. O segundo case, Unilever reduz 35% de emissão de gases poluentes. A Unilever optou por realizar uma alteração radical na composição de seus diversos produtos, como sabão em pó. Com essa mudança, a empresa conseguiu reduzir em média 35% de emissão de gases causadores do efeito estufa. Recentemente, a fabricante de produtos de higiene lançou versões líquidas do sabão, que nós conhecemos, que por ser mais concentrada que a tradicional, que é em pó, reduz o uso de embalagem. Então ela equivale a 2 caixas de sabão em pó. E o número de transportes para distribuição também diminui. Terceiro caso. EDP investe em postos para abastecer veículos elétricos. A brasileira EDP, holding de empresa de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, fundou 16 pontos de abastecimento de veículos elétricos distribuídos em pontos estratégicos em São Paulo, Vitória e Espírito Santo. Isso ajudou no desenvolvimento e aumento de oportunidades para o mercado brasileiro de carros movidos a eletricidade. A empresa também tem um projeto de destinar R$100 mil para ideias que possam ajudar a evoluir na economia de baixo carbono. A EDP também investe em parques eólicos. Com essa capacidade instalada, é possível gerar uma energia suficiente para abastecer uma cidade, por exemplo, de 40 mil habitantes. Case 4. A Manco investe em materiais de menor impacto ambiental. A empresa Manco está em busca de matérias-primas menos poluentes. A fabricante de tubos e conexões desenvolveu uma nova fórmula inovadora em seus produtos, com uso de tecnologia mais limpa e sustentável. A empresa substituiu um químico chamado solvente tolueno, que poderia causar dependência nos trabalhadores que inalam seu vapor, por outro de menor impacto para a saúde e também para o meio ambiente. A empresa também alterou a sua fórmula
e de seus outros produtos, como os estabilizantes que deixaram de levar chumbo em sua composição, eliminando riscos de intoxicação pelo metal entre seus funcionários e também a redução de riscos ambientais. Boa noite. A partir deste ponto, nós trataremos da responsabilidade social e ambiental e os casos de insucesso, daquilo que deu errado nos programas. Então, o primeiro caso é o incêndio em Vila Socó, em Cubatão, no ano de 1984, que devido a uma falha nos dutos subterrâneos da estatal Petrobras, fez com que 700 mil litros de gasolina fossem espalhados nos arredores da Vila Socó, na cidade de Cubatão. Esse vazamento fez com que o incêndio destruísse parte da favela, contabilizando 93 mortos. Vazamento de óleo na Baía de Guanabara. No ano 2000, no mês de janeiro, o IBAMA aplicou multas à estatal Petrobras, somando alguns milhões, após o vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo in natura na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, devido a um acidente com um navio petroleiro que resultou no vazamento, o que ocasionou na morte da fauna e poluiu o solo de várias cidades. Rompimento da barragem em Cataguases. Em março do ano de 2003, ocorreu o rompimento da barragem de celulose na região de Cataguases, no estado de Minas Gerais. 520 mil metros cúbicos, que era composto por resíduos orgânicos e soda cáustica, que atingiu alguns rios da região, como o rio Pomba e o Paraíba do Sul, o que resultou em prejuízos ao ecossistema e também à população ribeirinha, que sofreu com o desastre e teve seu abastecimento de água interrompido. A empresa responsável, Florestal Cataguases e Indústrias Cataguases de Papel, receberam a multa no valor de 50 milhões. Rompimento da barragem em Miraí. Em 2007, na cidade mineira de Miraí, ocorreu o rompimento da barragem de mineração, com vazamento de 2.280.000 metros cúbicos de água e argila, lavagem de bauxita. A empresa foi multada em 75 milhões. Nós agradecemos a oportunidade de apresentar esse trabalho e, caso de dúvidas, esteja à vontade em perguntar.